Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos começando a nossa segunda lição sobre a criação dos filhos de 2 a 3 anos de idade. Na primeira lição, a gente falou sobre uma introdução sobre o plano que nós temos. Essa é a segunda parte. A gente já falou sobre crianças 0 a 1, de nascimento a 1 ano. E agora nós estamos falando sobre 2 e 3 anos. E também a gente falou sobre a descrição das crianças. Para mim, das crianças pequenas, de 2 a 3, e para mim, 2 palavras significam muito. E este é curiosidade e exploração. Então, esses são características fortes das crianças. E a gente vai continuar falando sobre este. Hoje a gente vai começar a falar sobre a ideia da nossa parte com os pais em tudo isso. E também incluindo a ideia da natureza de nossos filhos. Vamos orar. Deus, nós pedimos que o Senhor vai nos ajudar hoje para pegar mais alguns passos para ajudar nossos filhos de 2 até 3 anos de idade, uma idade muito complexa, muito importante, uma idade que cria muita frustração para os pais, e pedimos que o Senhor me ajude para começar a dar direção, tranquilidade, nesse processo de criar nossos filhos para o Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Cada família é singular. Cada criança é singular. Não tem 2 famílias iguais, não tem 2 filhos ou filhas, irmãos, irmãs que são igual. E esse cria um certo problema, em que não tem um programa, uma maneira só para lidar com as pessoas. Não tem instruções enlatadas para criar nossos filhos. Nós precisamos de ter bastante sabedoria e ajuda de Deus para criar nossos filhos para o Senhor. Em Salmo 127, a palavra de Deus diz o seguinte: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se a gente espera ter um lar que glorifica Deus, um lar que nos dá prazer, que nos dá paz, nós precisamos ajuda de Deus nisso. E ele continua aqui falando sobre este princípio. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos ter nossos planos, nós podemos ler livros seculares e eles podem oferecer uma certa ajuda, mas nós precisamos de Deus para criar nossos filhos no caminho certo. Versículo 2 diz o seguinte: é inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Trabalhando, esforçando-se, vivendo para a nossa família, tentando ganhar o dinheiro para a nossa família, mas em nosso próprio esforço não vai dar nada. Deus está dizendo que nossa força produz uma boa noite de sono. Se a gente está trabalhando bem, tem bastante comida, etc., é só dar sono. E continua dizendo aqui: eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos foram dados a Deus para nós, para nossa alegria, para ser uma coisa preciosa, uma herança, uma coisa que é considerado valor.
infelizmente, porque a gente não segue os princípios bíblicos, nós vimos nossos filhos muitas vezes como pestes, como nossos inimigos. E muitos pais, por causa da frustração com a primeira criança, não quer mais. Mas Deus está dizendo que os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, a sua galardão. É um presente para nós. É uma honra para nós de ter filhos e criar eles no caminho do Senhor. Ele fala como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Nossos filhos podem ser uma força, uma ajuda, algo que nos fortifica, não somente no sentido como eles tornam-se jovens e nos ajuda, mas jovens, adultos, casados, e a nossa velhice, eles podem ter a capacidade para talvez nos ajudar quando a gente fica velho e fica inválido, sem forças. Eles podem ser uma grande ajuda para nós durante toda a nossa vida. E o último versículo fala aqui: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Muitas vezes a gente tem poucos filhos por várias razões. Às vezes a gente pensa que é para razões financeiras. Será que eu vou conseguir dar para meus filhos o dinheiro, comida, uma vida feliz? Se eu tenho muitos, eu não sei se o dinheiro dá. Mas é de mínimo importância. O que é mais importante é que a gente dá nossos filhos uma herança cristã, uma herança de felicidade no lar. Então, às vezes sim, a família é impedido por uma razão ou outra de ter muitos filhos. Mas Deus está dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem que tem muitos filhos. Então, nós precisamos a ajuda de Deus. Mas nossos filhos precisam muito ajuda também. Precisa a nossa ajuda. O filho não nasce com autocontrole. Ele não sabe como fazer decisões sábias. Ele precisa a mão dos pais para guiar ele e ajudar ele na sua vida. Ele precisa nossa orientação. Ele precisa nossa instrução. E tudo isso deve ser feito com amor e seguindo os princípios bíblicos. A orientação é necessário. A orientação dos pais para os filhos é necessário. Eles precisam disso. Senão, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter problemas e dificuldades. Nós precisamos dar eles orientação. Se a gente coloca nossos filhos no caminho certo, se a gente está educando ele corretamente, guiando ele, ele vai ter a capacidade de não desviar do caminho do Senhor no futuro. Provérbios 22:6 diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse é um princípio geral, não é uma garantia, mas se a gente faz o nosso melhor, numa maneira certa de educar nossos filhos no caminho do Senhor,
a probabilidade dele não desviar deles é muito grande. Talvez pode desviar um pouquinho, mas volta. Então, nossa educação é importante se está feito da maneira correta. Nós precisamos reconhecer que alguns dos traços de uma criança são muito, muito importantes, mas no mesmo tempo cria muitos problemas para nós. E essa é a curiosidade da criança. Graças a Deus, ele tem curiosidade. No início, quando ele é um bebê, ele está aprendendo sobre o ambiente em volta dele. Os pais carregam ele, colocam ele no berço. Todas as suas necessidades são cumpridas, mas ele chega à idade em que ele começa a movimentar-se. E aqui a curiosidade entra em efeito, graças a Deus. Porque através da curiosidade dele, também a atenção que ele usa para focalizar numa coisa e a sua investigação daquela coisa é a maneira que ele cresce. Nós precisamos apoiar e ajudar a criar o desenvolvimento da curiosidade da criança. É a chave para o desenvolvimento dele. A gente precisa deixar ele descobrir as coisas, mas no mesmo tempo ele deve ter liberdade, mas com limites. Ele deve ter curiosidade, mas com orientação. Ele deve ter o espaço, mas esse deve ser vigilado. Então, as crianças, os pais devem estar sempre observando e querendo guiar as crianças. Este é um tempo difícil, exige tempo, mas quando a gente orienta ele, nós podemos ver a felicidade nele e a nossa felicidade também. Só deixando ele fazer o que quer e só corrigindo ele quando ele começa a fazer bagunça, nós vamos ter problemas. Nós temos uma responsabilidade de ajudar no desenvolvimento da curiosidade dele. Quando a criança começa a andar e ir para frente, então nós podemos ver que ele entra numa terra desconhecida, mas uma terra bem interessante. Ele quer aprender, graças a Deus. Ele quer sentir, ele quer bater nele, ele quer até comer grama, comer terra, porque ele tem curiosidade. Ele quer sentir tudo através dos 5 sentidos que ele tem. Esse é bom, mas ele precisa de orientação. E a gente vai estar ajudando vocês nesta orientação durante esta série. Nós vamos falar sobre como a gente deve guiar ele, ajudar ele no processo de aprendizagem, como a gente deve disciplinar ele, como a gente pode ajudar ele a desenvolver em todas as áreas da sua vida e como guiar ele quando ele começa a fazer coisas que não são sábios, que não são próprios para o crescimento dele. Nós vamos falar sobre tudo isso, então fica conosco até o fim. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus de fazer isso. Esta faixa de idade, realmente de 2 a 5,
é muito, muito, muito importante. E a idade de 2 a 3, nós temos de ajudar ele a aprender a controlar-se, de aceitar orientação e tudo isso. Nós temos uma responsabilidade de educar nosso filho. Moisés, pelo menos 3 vezes em Deuteronômio, falou com os pais a responsabilidade que eles têm para ensinar seus filhos. Eles estão prontos para entrar na terra prometida, estão prontos para começar a estabelecer lares e lugares para onde eles podem morar e criar seus filhos. E a Bíblia Deus está dizendo através de Moisés, você tem uma responsabilidade com seus filhos. Em Deuteronômio 4:9 fala o seguinte: não somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueces daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se operam do teu coração a todos os dias da tua vida, e as farás saber os teus filhos e aos filhos de seus filhos. Primeiramente, a gente tem de saber o certo e o errado. A gente precisa saber como a gente deve andar. A gente precisa saber os princípios bíblicos antes, primeiro. Então, com um novo pai e mãe, a gente deve estar ansioso de saber como a gente deve andar com Deus e ser um exemplo para ajudar nossos filhos a andar com Deus e passar os princípios bíblicos que a gente tem adquirido, as doutrinas para os nossos filhos, e não somente para os nossos filhos, mas para os nossos netos também. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e os ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e lembrando-te também, os atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrados da tua casa e nas tuas portas. Então, mais uma vez, está dizendo o que vocês sabem, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus que você tem. Você deve passar para os seus filhos. E esse não é um tempo só de devoções que você ensina e fala com seus pais, mas é pela vida. Cada vez que você está fazendo alguma coisa, você está passando pelo exemplo, pela orientação, as coisas de Deus. E Deuteronômio 11:19 também diz: e ensinai aos nossos filhos, falarão deles assentados em tua casa, e andarão pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Mais uma vez, nós temos responsabilidade de ensinar eles. Esse foi desde o início da nação de Israel e também no Novo Testamento. Nós temos a continuação deste princípio. Em Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-as na doutrina e administração do Senhor. E é claro que uma das coisas mais importantes desta fórmula é o início. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. A gente precisa ganhar o coração dos nossos filhos. Em Colossenses 3:23,
enfatize isso. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, nós devemos ganhar o coração deles e manter o coração deles. E assim nós podemos ensinar eles e criar eles no caminho certo. No mundo, o mundo dos nossos filhos é centralizado em si mesmo. Ele crescendo no início, todas as suas necessidades são supridos. O alimento, o troca de fraldas, descanso, atividades, tudo é providenciado para ele. E ele torna-se rei de si mesmo. Seu egoísmo cresce cada vez mais. É como ele fala sobre tudo, ou pensa sobre eu e meu. Tudo é em cerca dele mesmo. Ele não pensa sobre os outros. E agora, ele está começando a explorar o mundo. Agora é tempo para ele saber que ele não é o rei. Que Deus é o rei. Que Deus é a pessoa que deve instruir ele, guiar ele. Mas com 2, 3 anos, não tem capacidade de entender sobre Deus, só um pouquinho. Mas os pais podem ser o exemplo. Os pais são autoridade para ele. Os pais devem instruir ele, ensinar ele como obedecer e honrar a autoridade. E assim ele começa a ver que ele não é uma ilha só para si mesmo, ou mora numa ilha só para si mesmo. Ele tem responsabilidades. E nesta idade de 2 e 3, ele começa, sim, de desenvolver, expandir sua curiosidade, seu envolvimento com coisas, com pessoas, mas com pessoas é limitado basicamente para a sua família. Com 4, 5 anos, ele começa a desenvolver com outras pessoas. Mas aqui nós devemos entender que ele precisa a nossa ajuda para ele. Com o tempo, para ele conformar as padrões e regras que são para seu bem, não para prejudicar ele, não para apenas nos dar paz, mas nossa disciplina, educação, a criação deve ser para o bem dele, porque a gente ama ele. E neste processo, não é fácil, mas esse processo vai trazer muita alegria e paz se a gente faz da maneira certa. Nós temos de reconhecer que esta mudança de si mesmo, de eu, si mesmo e meu, é necessário para colocar pressão, guiar ele. Ele nasceu com natureza pecaminosa, que é só inclinado para o mal. E para mudar isso, precisa pressão. Mas essa pressão é necessária, mas deve ser aplicado com bastante amor, com bastante sabedoria. E a gente vai estar falando sobre isso no futuro. Nós devemos entender que ele precisa, sim, a nossa observação, nossa ajuda constantemente. Nós podemos ter a confiança que, enfim, até o fim deste estudo, que vocês vão ter os ferramentas e o conhecimento que vai ajudar você para criar o seu filho no caminho em que ele deve andar e que ele não vai desviar deste.
ele vai ser uma pessoa que quer honrar e servir Deus. Eu espero que você preste atenção a cada lição. Essa matéria vai ser colocado no nosso site e você pode pegar muito mais informação. A minha sugestão é que você vai para o nosso site, o recursobiblico.com, e achar sobre a criação dos filhos e ler a matéria. Vai ajudar vocês. É muito importante. Muito obrigado por este dia. Vamos orar. Deus, muito obrigado que o Senhor tem nos dado a Tua palavra, que tem tantos versículos, tantos princípios que nós devemos seguir. Nos dá uma orientação, um desejo para seguir a orientação do Senhor, e para que a gente pode criar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima vez.